Bem, pessoal, vamos iniciar aqui, né? Mais um pós-jogo, né, do Vasco. Com aquele sentimento de que. Como é que eu posso explicar? Aquele sentimento de ter sido trapaceado, né? De ter sido prejudicado completamente em um jogo muito bonito de se ver. Que duas equipes, uma na ponta da tabela, uma na ponta da tabela e a outra equipe lá embaixo. Mas que as duas se nivelaram. O Vasco jogou de igual para igual com a equipe do Bahia. Uma equipe que está em uma situação muito diferente da do Vasco, mas que temos que dar o mérito também à equipe do Vasco pelo jogo de hoje. Um jogo de hoje que poderia ter saído a equipe do Vasco com a vitória. O Vasco estava com o jogo na mão no segundo tempo. O Vasco mais uma vez começou atrás do placar, em um gol achado, né? Porque aquele gol lá que o Bahia fez, aquele chute de fora da área ali, teve até um leve desvio do, do zagueiro, teve leve desvio do Maicon, isso. E com isso tirou a bola um pouco ali do Léo Jardim. Mas o Vasco reagiu, assim como no jogo anterior, correu atrás e merecidamente conseguiu o empate. Terminando assim a primeira etapa, né, do jogo, 1-1 Vasco e Bahia. No segundo tempo, o Bahia começou a se sentir um pouco pressionado. O Bahia começou a se sentir oprimido pela garra dos jogadores do Vasco. Que mais uma vez sim, foram garrudos, foram jogadores que deram sangue pela equipe. E com isso, o Bahia se sentindo, né? Não, nós estamos lá em cima na tabela, temos que vencer. Se sentiu pressionado com a equipe do Vasco. E o Vasco estava melhor na partida até sofrer, né? Uma expulsão injusta, injustíssima. Primeiro que até o primeiro cartão amarelo do David foi injusto também. Mas esse lance aí, que ele foi expulso, cara, ele só fez proteger a bola. Só fez proteger a bola, o juiz deu um cartão vermelho. O árbitro, que é o João Vitor. João Vitor. Vou deixar aqui para vocês a foto desse sacana. Esse árbitro ele foi sacana hoje em estragar um espetáculo que tava de duas equipes lutando para vencer de igual para igual. Com a expulsão do jogador do Vasco, o Vasco ficou em desvantagem numérica com a equipe, né? Enfrentando uma equipe que hoje está disputando a liderança. Inclusive, agora tá em segundo colocado, com diferença apenas de saldo de gol, né? Então hoje, mais uma vez, o sentimento é um sentimento de porra, toda vez vamos ter que ser prejudicado. Quando o Vasco está se recuperando, né, tá em uma crescente. O Vasco não pode embalar duas, três vitórias, porque antes de embalar, leva um serrote. O Vasco, antes de embalar qualquer sequência de vitória, vem um árbitro e passa a perna no Vasco. Foi assim no Carioca, né? Foi assim ano passado também. Ano passado o Vasco teve a suspensão aí de não poder jogar em São Januário durante grande parte do ano. Então, assim, o Vasco, eu não sei como é que nós vamos conseguir disputar um campeonato até o fim sem ser tão prejudicado. Hoje, o time do Bahia
nenhuma falta do time do Bahia, levaram cartão, sofreram alguma punição pelo juiz. Já no Vasco, se eu não me engano, foi 4 ou 5 jogadores que sofreram punição. Em um jogo bonito, qualquer uma das duas equipes merecia vencer. Né? Qualquer uma merecia vencer. Não tô tirando o mérito também do Bahia, que jogou muito bem. Mas que, com a ajuda do juiz, fica mais fácil, né? Com um a menos do outro lado, fica mais fácil, né? Então, assim, eu não sei o que dizer aqui. Apenas que sobre o jogo de hoje, eu vou parabenizar cada jogador do Vasco que mais uma vez, né, conseguiu mostrar um bom futebol, conseguiu mostrar uma equipe garruda, uma equipe que tem vontade de jogar, que não faz corpo mole em campo, que era isso que a torcida queria. A torcida do Vasco só queria que os jogadores se dedicassem. O resultado é consequência. Por exemplo, hoje o Vasco mereceu um resultado melhor. Mas devido, né, a como é que eu posso dizer, a intervenção do árbitro, né? Que eu não sei para que caramba existe o árbitro de VAR, porque pela regra o árbitro do VAR ele tem como interferir em uma decisão do juiz em campo que possa ser cartão vermelho ou gol, entendeu? É uma oportunidade clara de gol, um pênalti, uma coisa assim, e uma expulsão, o árbitro de VAR pode interferir. Por que o árbitro de VAR não chamou o João Vitor, né, que é o árbitro em campo, e mandou ele conferir na telinha se era uma falta para ser cartão amarelo e a expulsão em sequência? Né? Até onde eu sei, quando é um lance para expulsão, a arbitragem de VAR ele pode interferir. Quem toma a decisão final é o árbitro em campo, mas pode chamar para ele conferir se realmente aquela decisão dele está correta. Então, assim, talvez não tenha chamado porque foi um amarelo e um vermelho, mas consequentemente foi vermelho. Então, na minha opinião, teria que ter chamado. Que você pode ver depois aí nos jornais, né? As opiniões sinceras dos jornalistas, né? Que não são flamenguistas, que não são torcedor do Bahia também. Pra ver a opinião dele se foi falta de ser expulso o lance daquele do David. Não foi. Pode ter certeza que não foi. Então o Vasco iniciou o jogo com a mesma equipe do jogo contra o Vasco venceu o São Paulo, né? Mesma equipe e jogou um futebol semelhante. Então assim, tá de parabéns a equipe. Jogou muito bem hoje também, né? Era um jogo difícil, um jogo fora de casa, onde o Bahia praticamente não perdeu lá em casa esse ano, ainda não perdeu. Teve uma derrota no Campeonato Baiano, mas foi com a equipe reserva sub-20. Eles estavam fazendo uma pré-temporada lá fora e colocou uma equipe ali sub-20 para poder jogar e sofreram uma derrota. Mas a equipe principal do Bahia não perdeu nenhum jogo lá no Castelão esse ano. E, né, com isso também, com essa derrota de hoje, segue o Vasco aí mais um ano, né? Já são 12 anos que o Vasco não vence o Bahia lá no Castelão. E agora, né, no caso, na próxima rodada,
vai ser em São Januário. Então, praticamente esse ano, o Vasco não vai mais enfrentar o Bahia lá no Castelão. Com isso, vai passar agora a ser 13 anos que o Vasco não vence o Bahia nesse campo, né? E é isso aí, pessoal. Eu fiquei muito triste com esse resultado de hoje. O Vasco continua fora da zona de rebaixamento, mas tiveram, né, hoje resultados que não ajudam muito o Vasco. Por exemplo, o Juventude venceu o, o Flamengo, né? Aí, assim, o Juventude é uma equipe que disputa ali com o Vasco, né? Na parte de baixo da tabela. Só que atualmente o Juventude está à frente do Vasco. E com isso, é um rival aí que o Vasco vai precisar somar muito ponto para superar nesse campeonato. Eu tô acreditando que o Rafael Paiva, com esse jogo de hoje, essa atuação de hoje, ele praticamente selou, né, a permanência dele como técnico do Vasco. Eu acredito que talvez o Pedrinho espere até o próximo jogo contra o Botafogo nesse sábado. E aí sim, se ele conseguir ter um resultado bom lá, né, contra o Botafogo, com isso eu acho que ele pode ganhar essa promoção, né? No currículo dele, né? Passar de treinador interino, de treinador de sub-20 para o treinador principal da equipe do Vasco. E talvez, aí vem um alerta também. Talvez, se ele não for promovido, né, a treinador oficial da equipe do Vasco, talvez também apareça alguma outra equipe aí que queira ele como treinador, né? Porque é, as outras equipes estão vendo o trabalho bom que ele está fazendo no Vasco, né? Em duas passagens que ele está tendo pelo Vasco, a passagem anterior que ele comandou o Vasco e conseguiu se classificar na Copa do Brasil. Aí depois veio esse Rafael, é, no caso, Álvaro Pacheco. Aí ele teve que ceder a vaga dele, né, para o Álvaro Pacheco. E agora, com a saída do Álvaro Pacheco, ele voltou de novo à equipe principal do Vasco e está mostrando um bom trabalho de novo. Porque, apesar da derrota hoje contra o Bahia, foi sim mostrado uma equipe boa. Uma equipe que tem um propósito ali, que tem um esquema tático definido. Então, assim, hoje, mesmo com a derrota, o Vasco jogou bem e com certeza a torcida organizada e outros aí não vão fazer nenhum protesto contra o Vasco por essa partida de hoje, por essa derrota de hoje. Porque, apesar da derrota, o Vasco jogou muito bem. Pessoal, vou ficando por aqui. Deixa o seu comentário. Deixa o like também. E pode deixar aqui se vocês concordam ou não com a minha opinião de hoje. Beleza? Até o próximo vídeo. Fui.